Glória a Deus, né? Glória a Deus. Aplaude mais com Deus, aplaude. Glória a Deus, aplaude o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você aplaudiu, porque a Bíblia permite que você adore. Aplaude o Senhor como um símbolo de adoração a Deus. Aplaude o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor, aleluia. Glória a ti. Glória a ti, Senhor. Ei, papá. Glória a ti, Senhor, aleluia. Glória, ei, glória. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Porque está buscando nesse lugar. Glória, aleluia. E glória. Glória. Diga glória. Bendito. Aquele que diz o nome do Senhor. Glória. Glória. Glória, glória. 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 Glória a ti. Tem verdade você nesse lugar. Tem liberdade você nesse lugar. Glória! 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 Ei! Glória! Aleluia! Ei! Glória! 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 Aleluia! Irmãos, eu estou aqui. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. E é um convite que eu tenho feito para vocês falarem. Está chegando atenção, né? Dizer aos irmãos que sempre que eu fico irmão Francisco, né? Normalmente tudo canta a casa do irmão Promoção, né? Igreja pastoreada pelo pastor André, também o nosso Sérgio Nadir, e nós temos estado lá através dele, que tem alguma coisa que vem a parte dele, né? Glória a Deus. E mais uma coisa, também nos vem as minhas irmãs, elas estão em pé, né? Todas as que estão em pé, né? Dá para você tirar. Assim como você tem família, também tem. Ó, a minha família. Amém. Aleluia. Já uni a minha família. E, irmãos, glória a Deus. Tá bom. Glória a Deus. Irmãos, eu dizer para vocês que nós vamos experimentar o que Deus preparou nesse ano. Eu estou vendo, né? Senhor, eu tenho forte para pegar aqui. Para pregar o desafio do teu povo. Por isso nós estamos comigo toda essa semana. Tu estás comigo toda essa semana. Ah, Deus, para mim como filho, o povo não se
lugar. Inútil. Depois, tudo que Deus fazer, talvez eu preparei uma mensagem, mas não foi do teu jeito, da tua forma, do teu jeito de Deus, do jeito de Deus, do jeito de Deus, assim da tua forma, do teu jeito, age, toca, muda, transforma, age do teu jeito, Senhor, tu palavras que agora, age do teu jeito. Ele tem de amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, né? Efésios, capítulo 2, né? Capítulo 2, vamos ler o capítulo 1, olha, capítulo 2, versículo 1, 2, depois vamos para o 2 até o 14, né? Então, diz assim a palavra assim: e vos vivificou, estando vos mortos em ofensas e pecados, em que não se tem andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos que está dentro da igreja. Vamos lá, bem? Do 10 até o 14. Então, diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as várias obras, as quais Deus preparou para que andasse em vida. Portanto, lembrai-vos do que vós no outro tempo eras gentios na carne, chamados de circuncisão, pelos que na carne se chamam de circuncisão feita pela mão dos homens. E naquele tempo estavam simples, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa. Não teve esperança em Deus do mundo, mas agora em Cristo Jesus vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste a terra. Porque era nossa paz, o qual viemos pouco, fez derrubando a parede de separação que estava no meio, né? Vamos ver o versículo A, glória a Deus. Abre comigo 2 Coríntios 5. Né? Tudo aquilo que glória a Deus. Versículo 14, né? Versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que se vivem, não nós para si, mas para aquele que por eles morreu, ele suscitou. Amém? Glória a Deus. Então, como disse, queria alertar algo antes de começar a pregar. Irmãos, antes do momento que você, quando estiver a pregar, você chorar, você cair, é o seu mesmo. Então, eu vou lhe pedir, irmãos, que você esteja na mesma proporção, no mesmo nível com que Deus dispensou nesse lugar. O nível de poder, o nível de espiritualidade. Ele hoje tem que você, ao ouvir a palavra, outras possuir, para que por meio dela, tudo que ele quiser fazer, você possa ser acessado por ele. Amém? Está dizendo o quê? Quer dizer que a grande razão, porque muita gente vai à igreja, uns estão tocados e outros não, é porque nem todos estão no mesmo nível de espiritualidade como que Deus pede para eles. Alguém entendeu? Então, eu quero pedir, porque eu vou fugir um pouco, talvez. Eu vou tentar ir mais longe, eu vou tentar ir. Então, eu quero pedir que você vem comigo, amém? Vem comigo, vem ao mesmo nível, amém? Vem à mesma glória. E talvez eu já estou a ver, mas eu quero que você venha comigo, senão não vai entender absolutamente nada. A palavra rema se percebe quando nós estamos na mesma proporção de espiritualidade que Deus tem com que nós temos hoje, agora, nesse momento. Então, Deus me pede muito de espiritualidade. Então, você precisa aqui, você está aqui, então ficar concentrado no Espírito e orar.
em língua como a música, que deve orar, ore, que deve deixar de coisa ouvir a palavra. Deixe, mas irmãos, aproveite, porque Deus vai operar. É. Sabe por quê, irmãos? Nós não começar a pregar. Sabe por quê? Porque ao nome de Jesus, tudo nos é dado. Tudo que pedirmos de oração, crendo, pedindo em nome de Jesus, nós receberemos. Disse hoje, no seu livro de falava de coral de Deus, que nós irmãos, ele falou de um e o outro, que estava com uma mulher, rapaz, das famílias para a eterna. E ele pediu que a mulher simplesmente fosse Jesus Cristo. E a mulher começou a dizer, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Eu até falava. E a história diz que enquanto ela falava, ela estava totalmente moribunda. Que aquele lugar se encheu da glória de Deus. Né? E Deus Jesus entrou naquele lugar. E a mulher foi curada pela glória de Deus. Então, quero que você faça essa confissão comigo. Diga, Jesus. Nesse nome. Todo joelho. De novo. Toda língua. Confessa que tu és Santo. Para a glória de Deus. Jesus. Eu creio. E decido eu. Em teu nome. A tua glória. Descenderá até a eternidade. Aleluia. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Já que não acabar a pregação, o Espírito vai acabar por nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, mas antes de começar, talvez, eu quero a questão do Espírito, como complicado, né? Vamos lá. Irmãos, eu posso chegar a falar de poder. Eu posso dizer que todos nós precisamos provar a vida, uma vida de glória. Mas agora o problema seria a questão de, será que todos querem provar a vida de glória? Eu poderia falar, Deus revela. Será que todos querem ouvir o revelado de Deus? Nesse lugar? A questão seria, você ama muito Jesus? Outra, antes de ficar muito tempo de oração com Ele, porque se queres dizer, você precisa ficar. Queres conhecer Jesus? O que você faz para conhecer? Queres que Ele te revele aqui? Como abrir o seu coração para Ele te revelar? Porque se me buscar de todo o seu coração, me achareis. Então vamos deixar, vamos me buscar de todo o nosso coração. Será que você buscou na metade do coração? Não todo o seu resto. Então, se você quiser que Deus toca sobre a vida dela, sobre o irmão, se você quiser que Deus toque, você precisa ter prazer pelo toque de Deus. Porque talvez nós oramos, pregamos, sabe? É muito bom. Às vezes motivamos a igreja para provar poder. Mas o problema não está motivado a igreja. O problema é que até a igreja que estamos ali motivados não tem motivação. Não quer ser motivado para provar e experimentar a vida de glória. Enquanto orava ontem, o Espírito Santo falou para mim que caminho. Você só precisa me dar liberdade para operar. Só dizendo que eu e você só precisamos dar liberdade para Deus tocar. E não está atento, Deus já está aqui, já. Está atento, glória a Deus. Eu e você só precisamos dar liberdade para Ele tocar. Uma vida um deserto de Pedro. Pedro não tinha experiências. Mas ele era tão teimoso que ele dava liberdade para tudo que estava nele. Depois, quando ele recebe a virtude do Espírito Santo, irmão, ele se tornou. Ele deu liberdade para Deus. Você precisa dar liberdade para Deus aqui. Eu não quero pregar para você ouvir mais uma palavra. Tá bom.
A palavra que eu preparei, eu que preparei, eu que preparei. Mas eu tenho em lista de preparar uma mensagem. Eu também devo me preparar para a mensagem. Vocês vão entender? Preparei uma mensagem. Mas eu preciso me preparar para a mensagem. Porque para além da mensagem que eu preparei, há uma mensagem. E é essa mensagem que Deus quer te levar a compreender. Porque todas as vezes que você vem a um culto, ouve uma palavra preparada pelo pregador, e ele não foi preparado para a mensagem, a palavra não mudou ninguém. Porque a palavra que muda é aquela que o ministro recebe, porque ele preparou o depósito que está guardado pelo Espírito Santo, tornando o dia após dia puro, para que por meio dela, o Espírito de Deus evidencia poder, evidencia a unção. Olha, a unção de ontem não é a unção de hoje, e a unção de hoje não é a unção da manhã, porque a unção de hoje depende do que eu fiz hoje. A unção da manhã depende do que eu fiz ou que vou fazer amanhã. Quer dizer que você precisa ser pessoa que abre seu coração, disponibiliza, deixa Deus agir, deixa Deus tocar. Irmãos, se você se livrou de religião, então o poder faz parte do reino. Essa habilidade faz parte do reino. Glória, poder e poder faz parte do reino. Fala, eu sou do reino. Eu sou do reino. Eu provo o Espírito. Glória a Deus, vamos, Senhor, aleluia! Glória, aleluia! Ei! Glória a Deus! Glória a Deus! Já começou aí? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Então, o tema da nossa conferência é o dom inefável, o amor de Cristo estranho. Vamos outra mensagem, mas vamos falar um pouquinho acerca, depois vamos entrar no perdão. Pastor, você tem? Glória a Deus. Então, ele estava aqui no domingo e falou do constrangimento que o amor de Cristo causa na vida da pessoa. Mas, realmente esse tema é importante, está sendo pelo amor de Deus. Porque a grande motivação da igreja está no amor. Bem, a Bíblia diz no livro de João, capítulo 14, versículo 15. Deus diz: se me amares, guardaria os meus mandamentos. Então, quando você para e analisa um pouquinho nesse versículo, você consegue notar de que não precisa obrigar as pessoas a guardar o mandamento de Deus. Você precisa fazer e obrigar a amar a Deus. Alguém entendeu o que eu falei? Porque quando você obrigar, ensinar a amar a Deus, eles em si terão prazer de guardar os seus mandamentos. Ouça, a Bíblia diz: a ninguém te falta alguma coisa, a não ser o amor, e que vos ameis uns aos outros, porque assim cumprireis a lei de Cristo. Bem, quer dizer que todos que estão em Cristo, querendo ou não, devem cumprir a lei de Cristo. Porque o que lhes trouxe estar em Cristo é para estarem submissos à lei de Cristo. É para estarem subjugados à autoridade de Cristo. De forma que, se você diz que está em Cristo, deve viver em amor. Mas veja, ninguém pode forçar o amor. Ninguém pode lutar consigo mesmo para ter o amor. Até porque o Espírito Santo, na primeira vista, no dia do primeiro amor, no primeiro encontro que temos com Ele, bem, na conversão, nós somos separados com o amor que recebemos pela pessoa do Espírito Santo que nos foi otorgado. De forma que, tendo eu a esperança não mais faz confusão. Já não me põe em conflito, já não me põe em confusão. Como recorro, minha vida é como, porque eu fui alcançado pelo amor de Deus, fui alcançado pela esperança que recebi quando criei nele. E o amor de Cristo me foi dado pelo Espírito Santo que lhe foi otorgado. Quer dizer, quando você se converteu, a Bíblia fala que o Espírito Santo trouxe a semente do amor sobre você. E essa é a grande razão, porque você, está em Deus, não pode viver sem amor. Mas por quê? Porque viver sem amor é viver sem Deus. Porque dizer que
Não, vamos dizer que nós não conhecemos a Deus. Porque Deus é amor. Então, é de extrema importância aí você sermos constrangidos pelo amor de Deus. Sermos levados, sermos motivados pelo amor de Jesus Cristo. Sabe qual é o amor? Em que Deus enviou seu Filho ao mundo. Amém? Enviou seu Filho ao mundo, morreu por nós. E você olhando para essa atitude de Deus, enviar seu Filho, irmão, pegue isso. Pega isso. Precisa viver uma vida em devoção. Mas o problema não está ali. O problema é que todos sabem que Jesus é o dom de Deus para a humanidade. Mas o problema é que ninguém entende o mistério pascal. As pessoas não entendem o que Jesus é realmente. Jesus é a Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Então, o que entendesse o triunfo que nós recebemos pelo mistério pascal, o ato de Jesus era a nossa Páscoa, então você dia após dia lutaria para ser constrangido pelo amor de Deus. E para fazer dia após dia as coisas pelo amor de Deus. E Paulo tendo compreendido a profundidade do amor de Deus, Senhor, que te faz compreender o teu amor, que te excede todo entendimento. Queremos compreender a tua largura, a altura e o comprimento. Porque ele compreendeu o tamanho amor que Deus tem. E que a grande razão, porque muitos não vivem uma vida de glória, não vivem uma vida de poder, é porque ainda não compreenderam o mistério pascal, o ato de Jesus ser a nossa Páscoa, morrer na cruz e triunfou, potestade, principado e os expôs publicamente. Mas a nós, por seu ato, nos constrangiu e nos trouxe até a Deus. Irmãos, Jesus é o mediador entre o homem e Deus. E por meio dele, nós fomos levados à reconciliação com o Pai. E hoje temos paz com Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser como grande amor. Irmãos, Deus decidiu em si mesmo ser o teu Senhor. Aonde você tem o poder de dominar sobre a terra, sobre os répteis, sobre os peixes, mas sobre ti, Deus decidiu dominar sobre ti mesmo. Prova do grande amor de Deus. Prova do grande amor de Deus. Deus olhou para mim e você, viu quanto a terra estava triste. Decidiu ele em si mesmo trazer o seu rei, que é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Para que, como eu disse, você seja salvo. Isso é demonstração de amor. E por que você não deixa ser embaraçado pelo amor de Deus? Por que você não deixa ser levado, tocado pelo amor de Deus? Faça isso. E será que você aplaudir, não é? Como disse, eu tenho uma mensagem particular dentro disso. Eu quero falar acerca da comunidade cristã. Glória a Deus. Diga, comunidade cristã. Vou fazer o possível, de não ser muito longo. Porque o que eu mais quero é trazer a mensagem de Deus para a tua vida. Amém? Então vou fazer o possível, e não ser muito longo. Glória a Deus. Então, nós lemos no livro de Efésios, capítulo 2, encontramos Paulo a mostrar o ato de Jesus, tanto nos amar e decidiu morrer mesmo assim, sendo nós ainda pecadores, estando em nossas ofensas. Mas no capítulo 12, nós encontramos de que haviam dois povos, que eram os judeus e os gregos, e que por sua vez eles estavam separados por causa da lei, por causa das ordenanças. Os mandamentos contiam ordenanças, tipo não comer, não está todo semelhante também, por causa de mandamentos que consistiam em ordenanças. E essas ordenanças, elas acabavam, por sua vez, aniquilando, ou seja, aniquilando a união que devia haver entre esses dois povos. Por quê? Porque Israel, tendo em vista as ordenanças que eles conseguiram de Deus, sentiram-se melhor e subjugaram em si mesmos, eles eram os melhores. E os gregos, tendo em vista isso, os gentios, tendo em vista isso, perceberam que eles não faziam parte da promessa. Eles não faziam parte da promessa. Sabe por quê, irmãos? Porque em Jesus Cristo, tendo visto essa desunião que havia entre os dois povos, tanto os judeus como aqueles que não faziam parte da comunidade de Israel, ele próprio decidiu morrer, aniquilando as leis que consistiam em ordenanças. Amém? Ele mesmo cumpriu essas ordenanças por nós.
para que por meio disso, em Jesus Cristo, tanto os judeus como os gregos, os gentios, pudessem nele ser salvos. E todos não mais se basear na lei que consiste em ordenanças, mas se basear em tudo aquilo que ele falou. Amém, irmãos? Aplausos a Deus. Então, os irmãos veem que Jesus morre com fim de bem. Ele veio para cumprir a lei, complementar a lei. Bem, alguém começou uma casa e não terminou a casa. Então Jesus veio terminar toda a casa. Meteu pintura, meteu janela, meteu porta. Bem, Jesus não cumpriu a lei, para que você não mais cumprir. E essas leis que faziam, essas leis que consistiam ordenanças, como que o sábado, né? Como que não comes aquilo impuro, todas semelhantes, que faziam separação entre os povos. Mas Jesus veio aniquilar a parede que causava separação entre esses dois povos. Né? Então, hoje, como quero falar de comunidade cristã, irmãos, a palavra comunidade significa, ou comunidade é conjunto de pessoas que têm algo em comum. Diga aleluia. Glória a Deus. Diga comunidade é conjunto de pessoas que têm algo em comum. Glória a Deus. Então, percebe que para ter algo em comum, requer, de uma certa forma, um conhecimento único. Se você quiser ter algo em comum, automaticamente estamos a dizer que nós precisamos ter um conhecimento único, uma noção única, uma ideia única, percepção única, modo de agir único, para que isso possa produzir comunidade. Então, entendendo esse pormenor, chegamos à conclusão de que, para que haja comunidade, necessário é haver comunicação. Comunicação é o ato de transmitir conhecimento, transmitir informações, transmitir ideias. Amém, irmãos? Então, mas falo desse ponto por quê? Porque talvez você está aqui na igreja, estamos todos aqui, todos estamos reunidos, mas o problema é que aqui se chama comunidade cristã, estão reunidas hoje no mar, mas nesse meio não há comunidade. Nesse meio não há comunidade, porque existem ideias divergentes, porque existem noções divergentes. A grande razão por que Deus não opera tão grandemente na sua igreja é porque não há comunidade. Não há comunidade na congregação. Ou seja, não há coisas em comum, não há ideias em comum. Quer dizer, um acredita em poder e outro não. Outra. Um quer ser cheio do poder, mas outro está no maluco. Um quer continuar firme e outro quer se desviar. Né? Não está entendendo a palavra? Então, bem, ele gosta do repetir. O outro fala que vai exagerar. Mas estamos na comunidade. Jesus, para criar a comunidade entre os judeus e os gentios, teve que tirar paredes que eram as ideias de Jesus. Os judeus tinham nas ordenanças, que era absoluta, mas não. Os gentios têm a mente de que eles não podem fazer. Então, não estou olhando para os outros primeiros. Porque todo mundo sai daquela terra e vai adorar. Então, você percebe que Jesus tinha que aniquilar uma única lei que causava separação entre os dois. De forma que os irmãos percebem que até os fariseus e saduceus, nem estando juntos, não viviam em comunidade. Sabe por quê? Porque os fariseus tinham a ressurreição, os saduceus não. Uma das grandes razões, Paulo tendo em conta isso, a Bíblia diz que Paulo, estando a ser julgado, estava lá fariseu e saduceu. Paulo fez de propósito. Perguntou algo assim semelhante à ressurreição. E esqueceram Paulo e começaram a discutir entre eles. Sabe por quê? Porque mesmo estando juntos, não havia comunidade.
Mas hoje, se o amor de Cristo nos constradiu, então nós devemos estar submissos às ideias de Cristo, às ordens de Cristo, para que nós, juntos, possamos refletir a mesma imagem de Cristo. Se isso não fizermos, não é possível, porque Deus ordena a bênção e vida para sempre, onde há união. E a união também fez a comunidade. Sabia, irmãos? Você está aqui, o que te levou estar aqui? Ter a mesma ideia que a minha? Sim. Todos que estão na sua casa estão aqui reunidos para provar de Deus e ser como Jesus. Amém. Mas o problema é que nem todos querem ser como Jesus. Sabe por quê? Porque os querem experimentar o poder. O poder que leva as pessoas à mesma imagem de Jesus. Mas uns não provam, uns não querem provar. Sabe por que eles não querem? Porque não se doam. Como você me diz que quer Deus, mas você não vai à busca. Como você me diz que você quer provar, experimentar alguma coisa de Deus, mas você não vai à busca. Como você me prova? Como você me diz, irmão, prova-me alguma coisa? Não tem como. Você precisa ter em conta que é necessário, e isso deve ser notório sobre nós, para todos que foram constrangidos pelo amor de Deus e que compreenderam o mistério pascal, o ato de Jesus se doar por mim e por você. Porque quem compreende o mistério pascal, compreende o cristianismo. Mas quem não compreende, nada vai compreender o cristianismo. Porque a glória, o poder, nós recebemos quando Cristo morre e ressuscita. Bem, eu morri com Ele. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo no batismo, Ele ressuscitou também com Ele. A mesma glória que Jesus ressuscitou com Ele no batismo, eu também ressuscitei com essa glória. A vida, irmão, a vida de novidade que Jesus apresentou quando chegou a Tomé Monte aqui. Nós recebemos quando somos com Ele batizados, expulsados no batismo da sua morte, assim como Cristo sobre os mortos, para a glória do Pai. André sabemos que novidade de vida. Essa vida de novidade, eu não sei aonde, irmão. Está na ressurreição. Que nós passamos a quando com Ele somos batizados. E recebemos. Glória é teu poder, aleluia. A paz do Senhor é.